Hoje vou ensinar vocês sobre as refeições de Shabbat. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu resolvi ensinar a vocês um pouco sobre a mesa de Shabbat e as refeições de Shabbat. O intuito aqui é para vocês entenderem melhor um pouco sobre a cultura judaica, para poder entender melhor as minhas receitas nesse canal. Apesar de não todas as minhas receitas serem judaicas, muita boa parte delas é judaico e tem a ver com o calendário judaico. Por exemplo, vocês veem que tem comidas relacionadas à festa de Hanukkah, à festa de Purim, ou comida relacionada à festa de Pesach, que é a Páscoa judaica. Mas a maior parte delas tem ligação semanal com o Shabbat judaico, que a gente costuma comer bastante nesse dia de sábado, que começa, aliás, de sexta-feira à noite, e tem de sexta-feira à noite uma refeição e mais duas durante o dia de sábado, e também mais uma refeição quando acaba o Shabbat. Assim, vocês vão entender melhor as minhas receitas, quando que essas receitas são consumidas, em que refeição comemos cada coisa, e também vocês vão entender melhor sobre por que elas são feitas do jeito que são. Por exemplo, nós judeus temos restrição alimentar, dieta kosher. Então, não comemos qualquer alimento e temos várias restrições, por isso essas receitas minhas também seguem a restrição da dieta kosher em inglês. Vocês vão ver isso. Também vou dar mais um exemplo para vocês entenderem. Muitas vezes nas minhas receitas eu uso óleo de coco e não uso manteiga, justo porque judeus não comem carne com leite e depois de comer carne temos que esperar 6 horas para consumir derivados de leite. Então muitas vezes temos uma refeição festiva e logo depois queremos comer uma sobremesa gostosa. Tem que achar um jeito para fazer esta sobremesa bem gostosa, sem nenhum derivado de leite. Tudo isso vocês vão ver nas minhas receitas e hoje vou explicar para vocês cada refeição de Shabbat, como ela é. Gente, se depois da aula de hoje vocês ainda tiverem curiosidade para aprofundar um pouco mais sobre este assunto de Shabbat, e as refeições, e explicações, e dicas e indicações dessa cultura, podem escrever nos comentários a palavra Shabbat e vou tentar elaborar mais algumas aulas em relação a este assunto. E se vocês tiverem interesse em mais assuntos relacionados à comida judaica, podem me escrever também no comentário. Se eu puder, vou fazer mais um vídeo para vocês sobre isso. A princípio, temos 3 refeições no Shabbat, que começa o dia de sábado judaico começa na sexta-feira à noite, porque o dia no calendário judaico sempre começa ao anoitecer do dia anterior. Então, sexta-feira à noite temos a primeira refeição do Shabbat. No sábado de manhã, durante a manhã até o horário do almoço, temos mais uma refeição e no fim da tarde, mais uma refeição. Quando acaba o Shabbat, ao anoitecer de sábado, temos mais uma refeição que acompanha a saída do Shabbat. O nome dela em hebraico se chama Melaveh Malka, acompanhar a rainha é o Shabbat, que está saindo e acompanhamos ela com saudades, esperamos ela para chegar de novo na semana que vem. Vamos agora falar brevemente sobre a estrutura de cada uma dessas refeições. Antes de começar o Shabbat, costumamos acender velas para iluminar a casa. A iluminação da casa traz alegrias e a gente quer iluminar a mesa de Shabbat, que tem que ser alegre e animado. Este costume é milenar porque antigamente não tinha iluminação elétrica, mas ele continua até hoje, mesmo tendo eletricidade, nós costumamos manter esse costume e quem acende mais as velas são as donas de casa. Antes de começar a refeição, fazemos uma reza sobre um copo de vinho e para quem não tolera álcool, pode ser um copo de suco de uva.
uma reza para consagrar o dia de sábado. Consagrar em hebraico lekadesh, isso se chama kiddush de Shabbat. E isso deve ser feito com vinho kasher, ou suco de uva kasher, claro. E só depois disso vamos começar a refeição. A refeição de Shabbat, que se chama Seudá, em hebraico Seudat Shabbat, começa pelo pão. Pão de Shabbat, ele se chama chalá, que é o pão trançado. Vocês podem ver aqui. E ele está coberto no começo. Por que a chalá está coberta? Para nos lembrar no passado que quando o povo de Israel andava no deserto e o maná caía do céu, ele estava coberto por baixo, por orvalho e por cima também. Então temos a toalha branca por baixo e um pano bonito também cobrimos em cima, para lembrar daquela época. Também tem outra explicação. Normalmente o pão é um alimento básico e muito, muito importante. Então ele sempre vem antes de todas as outras coisas, de todos os outros alimentos. Mas como no Shabbat temos que consagrar o dia com vinho, o vinho passa para ser primeiro antes da chalá. Por isso cobrimos a chalá para ela não se ofender, se envergonhar, que o vinho desta vez vem antes dela. Vocês veem aqui que junto com a chalá temos sal. Por que temos sal aqui junto? Porque antigamente, quando os judeus tinham o templo construído, tinha o altar e no altar sacrificavam os sacrifícios e para sacrificar os sacrifícios não podia faltar sal. Para lembrar disso, na mesa de Shabbat também não pode faltar o sal. Como falamos, a refeição começa pela bênção sobre a chalá. Cada um recebe um pedacinho da chalá e só depois servimos o resto da comida. Um detalhe interessante que vocês veem que todas as refeições de Shabbat, as 3 refeições, nós fazemos a bênção sobre 2 chalás e não sobre uma. E por quê? Para a gente lembrar que na época do deserto, quando o povo de Israel andava no deserto, todo dia caía do céu maná e eles saíam das tendas e buscavam maná. No sábado não caía maná para eles, mas na sexta-feira caía 2 porções para cada um. E por isso nós lembramos disso através de 2 chalás em cada refeição. Sobre o formato da chalá. O formato da chalá variava entre as comunidades, os que vieram dos países árabes, os que vieram dos países europeus. Hoje em dia o que entrou mais forte é o modelo trançado, parecido com este. O outro tem vários tipos e vários jeitos de trançar chalá. E isso que está mais comum, só que no Ano Novo Judaico, todo mundo costuma-se comer chalá redonda, como falei no meu vídeo sobre o Ano Novo Judaico, que a chalá redonda simboliza o ciclo do calendário. O tamanho da chalá, isso varia com a quantidade de pessoas que vocês têm na mesa. Podem fazer chalá grande, média, pequena. E se vocês começam com 2 chalás e de repente falta, pode trazer mais na mesa. O básico que cada um tem que comer, o ideal pela lei judaica, é que cada um dos participantes coma em torno de 60 gramas de chalá, pelo menos. Se ele quiser mais, claro que pode comer mais, mas pelo menos em torno de 60 gramas. Um cuidado interessante que tem na receita de preparar chalá, que a chalá ela tem que ser considerada pão. Para isso tem que tomar alguns cuidados em relação aos ingredientes, para que não acabe saindo um pão que parece com bolo ou pão doce, porque isso já tira a chalá de ser considerada pão. Então isso podem também vocês verem nas minhas receitas de chalás, eu tenho 2 no canal, eu faço elas de um jeito para elas manterem o nome chalá e não mudando para algum tipo para ser considerado bolo ou pão doce. Como é indicado comer em torno de 60 gramas de chalá, e tem gente que come muito mais, se a chalá é gostosa, né? Então, tem uma tradição de comer a chalá com várias saladinhas e patês
para colocar na halá. E quais são essas saladinhas e os patês? Tem muita opção, muitas delas já tem receitas no meu canal, e o ideal é também variar um pouco entre um Shabat e outro para ter um pouco de variedade. Isso podemos aprofundar numa outra aula, mas tem tanto tipo gostoso que você acaba comendo tanto halá, porque é gostoso a halá e os patês, tudo tão gostoso que acabamos comendo muito mais do que 60 gramas. Enquanto servimos as saladinhas e os patês, servimos o primeiro prato, que é o peixe. O peixe, ele vem antes da refeição quente do prato quente principal. Por que comemos o peixe agora e não depois junto com o prato principal? Porque segundo a tradição judaica, tinha uns tipos de peixe que consumidos junto com carne causavam risco à nossa saúde. Então, até hoje a gente costuma separar entre carne e peixe. Primeiro comemos o peixe com os patês, com as saladinhas, em outros pratos, com outros talheres, e depois tiramos esses pratos e talheres e trazemos a carne sem nada de peixe. No prato de peixe só tem peixe, e no prato quente de carne não vai ter nada de peixe. Qual receita de peixe fazemos no Shabat? Também tem muita receita no meu canal, e isso pode também, recomendo variar de um Shabat e outro para não enjoar do mesmo prato, e esse assunto de receitas de peixe também podemos aprofundar numa outra aula. Depois de terminar o prato de peixe, os patês, a halá, tiramos os talheres e os pratos e servimos o prato principal, que é prato de carne. O prato de carne normalmente é iniciado com um prato de sopa quente, sopa de frango, de carne. A maioria das famílias judaicas servem prato de sopa e logo depois serve o prato de carne. A sopa, aliás, está a receita no meu canal, podem aproveitar. E que tipo de carne serve? Também podemos aprofundar com isso numa outra aula. É bom variar de um Shabat para o outro, como falei, para termos variedade, fica mais gostoso, mais interessante. Depois do prato principal, ainda para quem consegue colocar mais alguma coisa na barriga, tem o prato mais esperado, que é a sobremesa. E, gente, a gente fica bem cheio depois dessa refeição, mas ninguém abre mão se a sobremesa estiver maravilhosa. E essas sobremesas maravilhosas eu tenho muitas no meu canal. E também tem que lembrar que a receita tem que ser sem nenhum derivado de leite, porque acabamos de consumir carne. Por isso, vocês vão ver, como falei bem no começo, muita receita de sobremesa bem gostosa, com, por exemplo, óleo de coco ou outros ingredientes, para não precisar usar nenhum derivado de leite. Eu garanto para vocês que mesmo assim fica sensacional. E todo mundo espera este prato, mesmo estando tão cheio de comida. E que sobremesa vamos fazer? Além de poder olhar no meu canal, eu posso aprofundar este assunto com vocês numa outra aula, se Deus quiser. Na refeição do dia, também começamos com a reza sobre o vinho, o suco de uva, com a halá coberta. Depois fazemos a bênção sobre a halá e cada um dos participantes recebe um pedacinho, igual a gente fez no jantar da noite. E depois seguimos para os patês e saladinhas, halá e o primeiro prato de peixe. E depois a carne, bem parecido com o processo da janta, e no final vem a sobremesa. Como falei, é bem parecido com a noite, mas as receitas mudam um pouco, o peixe muda um pouco, e principalmente o segundo prato de carne tem uma diferença maior entre a noite e o dia, e com isso também podemos aprofundar numa outra aula, se vocês toparem. E com isso termina a segunda refeição do dia. A terceira refeição costuma-se fazer mais para o final da tarde. Não fazemos a reza sobre o vinho, mas sim fazemos a bênção sobre duas halás. E como a gente está mais cheio, é difícil caber muito mais comida, comemos um pouco menos de patê, menos quantidade de acompanhamento, mas comemos o mínimo de halá, que é mais ou menos 60 gramas, algum patê, se comemos
um tipo de peixe ou patê de algum peixe com esta refeição, mas nós não costumamos servir carne nem sobremesa. Não é que é proibido, mas realmente as pessoas acabam não aguentando tudo isso e com pão e algum patê e peixe já encerra esta refeição. A quarta refeição é quando anoitecer e Shabat acaba, fazemos mais uma refeição para acompanhar o Shabat, como a gente explicou no começo. Nesta refeição não precisamos do vinho, nem duas halás. É suficiente comer um pedaço de halá, também em torno de 60 gramas. Não precisa ser uma halá inteirinha, pode ser umas fatias de pão, o que desejar com alguma coisinha para acompanhar o Shabat. Tem gente que não consegue mais comer pão, quer comer uma fruta, algum outro alimento, também pode, mas sim é recomendado comer algum pedaço de pão ou de halá nesta refeição, porque segundo a tradição judaica, temos um ossinho no nosso organismo que só se alimenta desta quarta refeição de Shabat, que se chama o ossinho da luz, em hebraico, Etzem HaLuz, e quando chegar a ressuscitação dos mortos, todo o processo começará por esse ossinho. Então, é difícil neste momento comer muito, mas tem famílias que abrem uma mesa grandona e bem caprichada para fazer a refeição do Melaveh Malka para acompanhar o Shabat que está acabando. Abordamos aqui as refeições de Shabat, a estrutura de cada uma delas, o que servimos, o que comemos, e eu posso aprofundar um pouco mais com vocês sobre essas refeições, as etapas, o que servir e que receitas escolher. Para isso, peço para vocês, escrevam a palavra Shabat nos comentários e podemos ir mais para frente com esses assuntos. Uma curiosidade, antes de terminar esta aula, vocês devem ter percebido que em todas as refeições de Shabat temos colocado sempre uma receita, alguma coisa de peixe nas refeições principais e também na terceira refeição, sempre peixe vem em todas essas refeições. E por quê? Porque na tradição judaica, os nossos sábios nos ensinaram que o peixe em hebraico, que se chama dag, as letras Dalet e Gimel, é acróstico de 7. E quem come dag no 7º dia, ele se salva de Dalet e Gimel, que são iniciais de Din Gehenom, o julgamento do inferno. Então sabemos que se caprichamos nesta mitzvah, nessa tradição judaica de comer peixe nesse dia, isso nos pode ajudar quando nós chegamos no dia do nosso julgamento. Até aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês no Instagram, lá vou mostrando tudo o que vamos aprender aqui juntos. E também lembrem do meu site, ele está organizado com muita receita esperando por vocês. Tchau, até o próximo vídeo.